Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GLCast. E hoje nós temos um convidado muito especial. É uma honra tê-lo aqui no nosso espaço aqui do GLCast. Ele que tem uma grande trajetória na indústria têxtil, hoje diretor da Verken Química no Brasil e também atual presidente da ABQCT, que é a Associação Brasileira dos Químicos e Coloristas Têxteis. Jefferson, muito bem-vindo. Agradecemos por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Gratidão a nossa, Vandré, muito mesmo, né? Acho que é bastante importante, né, a gente trazer algum tipo de informação para as pessoas a respeito do que acontece nos bastidores do universo desse têxtil, né? Uhum. Porque a gente vê o têxtil lá prontinho, levamos para casa, tal, o que aconteceu antes ali, de toda a estruturação. Então, é um prazer estar aqui e vamos realmente conversar e tentar o máximo possível trazer informações muito úteis para as pessoas que nos ouvirem, né? Legal, com certeza. Esse conhecimento ele é muito necessário e eu já vou abordar isso numa das primeiras perguntas nossas aqui para trazer para o nosso público. Jefferson, mas eu queria começar que você se apresentasse um pouquinho mais, com um pouco mais de detalhe. Como que foi essa tua carreira até chegar a ser diretor da Verken e a presidência, né, atual presidente da ABQCT? Pode contar um pouquinho pra gente como é que foi? Posso, claro que posso. Para muitos aí, quando eu comecei, não tinha nem nascido ainda, né? Eu comecei em março de 1980, né? Nossa. Estudando técnico em Química, né? Eu sou de Americana, interior de São Paulo. Estudei técnico em Química em Piracicaba, né? Cidade ao lado ali. Fui trabalhar numa indústria têxtil. Começou assim. Meu primeiro emprego foi no laboratório de uma tinturaria que se chama Jacira, né? Ela não é mais tinturaria hoje, mas ainda a tecelagem continua deles lá. E a Jacira era uma das maiores empresas da época lá. Eu tive uma oportunidade muito grande de aprendizado. E fiquei nesse laboratório durante um tempo. Depois disso eu fui fazer uma experiência, vamos colocar assim, sair da têxtil. Eu fui para celulose e papel, trabalhar na área de microbiologia. Fantástico também, negócio muito legal. E só que pro futuro eu achei melhor no têxtil, voltei pro têxtil e estou aqui até hoje, né? Dessa trajetória toda, eu saí depois dentro da indústria têxtil, da tinturaria, e eu fui para a área comercial. Como técnico de aplicação. O que significa isso? Você vai lá pegar o produto que você está vendendo e explicar dentro da tinturaria como funciona aquilo e tal. E eu tive a oportunidade de com isso, viajar mundo afora aí, atuar na América Latina, atuar em grandes empresas multinacionais. Então o nível de conhecimento da bagagem técnica realmente foi bastante grande. E até chegar no ano de 2004, quando eu vim para cá como diretor de uma empresa multinacional, né, alemã. Essa empresa foi vendida. Eu atuei como, chama Deputy MD, né, um substituto do diretor-geral, mas responsável por fazer a integração, né? Fiquei fazendo essa integração. Quando eu vi que não dava mais para 1 mais 1 não ia dar 2, né? Aquela empresa foi comprada. Sim. Tal. Aí eu sugeri para os meus atuais sócios, que eram gerentes de área lá, trabalhavam comigo, a gente trabalha junto há mais de 30 anos, sugeri montarmos a Verken. E aí veio para a Verken, então, hoje ela está fazendo 17 anos, começou lá em 2008, e nós estamos nessa trajetória. Hoje a Verken produz, então, auxiliares para tingimento, acabamento, preparação, estamparia, beneficiamento têxtil como um todo. Atuamos no Brasil e também na América Latina. Sim, legal, uma trajetória impressionante, uma boa experiência já. Sim. E hoje a Verken, falando mais especificamente da Verken, ela tem uma unidade em Dayal e mais uma outra unidade em São Paulo. Itatiba. É um centro de distribuição. Ela é um pequeno centro de distribuição que ele está destinado àquelas emergências. Então, às vezes o cliente esquece de comprar alguma coisa lá e fica um estoque regulador lá para atender emergências. Sim. Né? Então, mas basicamente toda a produção e distribuição é feita através de Indaial. Dá para ter uma ideia, hoje você comentou sobre auxiliares. Sim. Então, né, para um público aí que muitas vezes acredita que um tingimento, vamos falar um tingimento, muitas vezes é a água, o corante e o substrato, mas tem muita coisa que vai ali, independente de como você comentou, do tipo de fibra, do tipo de material e do propósito, da finalidade, o que se espera, né, de resultado. Sim. Vai muita coisa ali, além de água, sal, muitas vezes, né, para um algodão, e o corante e o substrato.
Só para o público, de repente, ter uma ideia, assim, quantos auxiliares hoje são possíveis? Não tudo junto, mas quanto nesse universo, assim, de tipos de auxiliares? Empresas que nem a Verken, né, tem bastante, nós temos disponível e que nós vendemos mensalmente, são 150 tipos diferentes de auxiliares. 150. Isso considerando é só indústria têxtil? Só tinturarias. Só tinturarias. Só tinturarias. Então, para não ser tão injusto, tem tinturaria, tem um pouco de tratamento de água para a própria tinturaria. Sim. Né? O resto é lubrificante de fios, tudo relacionado à tinturaria. O que o público legal entender é o seguinte, né? A gente está muito acostumado com a fibra de algodão e agora algodão poliéster, que cresceu bastante. Sim. Depois algodão poliéster elastano, né? Que é muito comum para dar aquele conforto, né? Flexibilidade e tal. Mas existe um número bastante grande de fibras. Então você vai lá para a linha esportiva, a rainha é a poliamida. Sim. Os auxiliares que vai para o algodão é diferente do que os auxiliares que vai para a poliamida, que é diferente dos auxiliares que vai para o poliéster. Sim. Então, cada grupo desse aqui tem uma série de auxiliares para fazer. Por exemplo, chegou o tecido pronto da tecelagem, você precisa limpar aquilo ali. Tem que preparar, né? Preparar ele. Porque normalmente vem com óleos, ceras, algum tipo de sujidade mais importante. Você tem que tirar tudo aquilo, né? Tem que fazer, literalmente, preparar ele para entrar para o processo de tingimento. No processo de tingimento, a gente não vai falar de química pura aqui, mas tem todo um processo chamado cinética do tingimento, que implica realmente entender a profundidade da interação da fibra com o corante que você está querendo colocar ali. É por isso que você citou agora há pouco, por exemplo, o algodão. Eu acho que quando a gente fala assim, se a pessoa não conhece tinturaria e não é da área realmente têxtil, vai lembrar dos tubinhos de tinta Guarani, né, para fazer em casa. Põe lá casa. Ferve a água, joga dentro lá e sai uma cor, né? Aquilo lá é um corante, que é substantivo, né, com sal já misturado. Né? Sim. Na tinturaria, se tem que fazer essa interação para que o corante suba para a fibra. Não vamos entrar em detalhes químicos aqui, mas o grau de complexidade é enorme. E quando nós fazemos, por exemplo, se comparar com a peça caseira aí da tinta do Guarani, você está pegando uma peça lá de 300 gramas, 400 gramas. Nós colocamos numa máquina, às vezes, 1.000 quilos, 2.000 quilos em uma só partida para fazer um tingimento. Então você imagina a responsabilidade e a complexidade de fazer com que a água circule por todo esse material de forma uniforme, né, para que saia a cor toda parelha, né? Toda uniforme, toda bonitinha. Deixa eu até fazer um paralelo aqui, porque para o público entender, né? Uma coisa é fazer, muitas vezes, uma feijoada para a família. A outra coisa é para fazer um evento para 500 pessoas, né? Bem, boa. Essa é uma boa. É isso aí, né? Então, assim, a gente comentava um pouco antes, só o nível de variáveis que tem, desde o momento que você escolhe a fibra até o tecido estar pronto para ir para a confecção, são mais de 300 variáveis. Sim. Então, como eu falava antes, a gente brinca, a tendência é dar errado em alguma coisa, porque é muita variável. Mas, dado aos controles, ao conhecimento químico, a profundidade que isso tem, claro, fazemos o negócio acontecer de uma forma melhor possível. Às vezes acontece alguma distorção que a confeccionista pega lá e fala, pô, o que aconteceu aqui? Tá manchado, tá desigual, tá intranquilo, tingimento, tem um monte de coisinhas que pode acontecer, realmente. Sim, desbote, né? A questão de solidez. Solidez, aí vem, qual solidez? Qual a solidez? Luz, suor, tem um montão delas, né? Ao sol, sim, né? ao cloro. Cloro, tá, você vai... E aí que é um negócio muito importante, da pessoa que compra o têxtil, tá? Eu quero pra quê? Vai aplicar, vai usar onde? Aonde? Né? Vou usar para roupa de banho. Sim. Você tem que ter toda a característica para esse negócio aí, tem que resistir isso, aquilo, aquele outro. E um negócio bem interessante, porque a pessoa aqui do Sul, por exemplo, que vai comprar para o mesmo fim que a pessoa lá do Nordeste vai comprar, tem que prestar atenção, porque a dosagem de cloro aqui no Sul é diferente da dosagem de cloro, estou falando para abastecimento público, do que é no Nordeste. Então, às vezes, a solidez aqui fica bem, lá não fica. Ah, mas está desbotando. Mas por que está desbotando? Aí você vai ver a quantidade de cloro na água é muito maior lá. Sim. E não adianta. As mulheres, principalmente quando é roupa de criança, escola tal, coloca no famoso molho. Faz aquele negócio com sabão, às vezes um pouco de cloro, né? A gente recomenda nunca fazer isso, mas a pessoa põe porque quer deixar tudo limpinho, coloca lá dentro, aí você já viu o que vai acontecer. Bota tudo, dá aquelas manchas amarelas lá, chamada mancha amarela, na realidade é uma descoloração do branco óptico, né? E aí acontece essas coisas. Então tem um monte de características, é por isso que, de novo, né? O nível de variáveis é grande pra gente. Mas se trabalha com uma receita. Sim. Mas eu entendo, no meu simples conhecimento na área, mas existe uma receita
e já se sabe qual é o substrato, a composição dele, a fibra. Mas eu entendo também que muitas coisas são, vamos lá, usar o termo às escuras. Um dos principais produtos utilizados pela indústria têxtil, no tingimento principalmente, é a água. A água, eu entendo que esse fornecedor, que tem muitos fornecedores para todos os produtos, mas um dos fornecedores é a natureza, que ele nos entrega a água para o tingimento. Essa água, ela não é igual nunca. A cada minuto, ela já é diferente. Se choveu, mudou a água. Então eu acredito que todos esses produtos químicos, esses auxiliares, eles vêm também para contribuir para ajustar essas variáveis de um único elemento ali dentro do processo, que é a água. O pH é um fator, um parâmetro super importante dentro do processo, para que as reações também aconteçam. E a água, ela traz um pH provavelmente sempre diferente. E isso tem que ter todo um cuidado, e provavelmente são esses auxiliares que buscam trazer o pH, se ele está mais alcalino. Seria nesse sentido, esses auxiliares? Ele é sim, mas o ponto importante é, Vandré, a escolha do auxiliar. Para a escolha do auxiliar, tem que estar uma pessoa envolvida. Sim. Essa pessoa precisa ter este conhecimento que você falou agora. Exato. Porque vamos supor que eu faça a captação de água subterrânea. Não estou pegando do rio. Do rio é um caso bem mais crítico, mas vamos aliviar para nós aqui. Sim. Estou pegando no subterrâneo. Eu estou num momento agora que está tendo pouca chuva. O fluxo de água e a composição daquela água, a filtragem que dá na própria natureza é completamente diferente. Então, além do pH, tem os metais e tem toda a parte de micro-organismos que vem junto. Como eu trato essa água? Então, se você pegar uma tinturaria, por exemplo, eles vão evitar tratar com cloro para não dar problema no tingimento. Sim. Mas o que eu faço com essa água? Por exemplo, vamos supor que eu não trate a água adequadamente para tirar só o micro-organismo. Eu já vou chegar nos metais e no pH. Sim. Né? Só no micro-organismo. Eu vou lá, faço todo o tingimento, no final vou colocar o acabamento, que é o amaciante ou algum efeito que você queira dar lá, e vai para a loja. Chega lá na loja e depois está com um cheiro estranho. Por quê? Porque aquela água que você colocou, a última água que você colocou ali, que é chamado na rama ou qualquer outro tipo de processo para fazer o acabamento final. Sim. Você fez a diluição do teu produto, o amaciante, passou por aquela água com esse amaciante, secou e foi lá para a confecção, da confecção foi para a loja. Coloca ele no saco plástico e começa a cheirar mal o negócio lá. Se você tiver o desenvolvimento de micro-organismo, pouca umidade, o algodão tem um Regain de 8, mais ou menos. Sim. Então, se você pegar a viscose, que é muito comum aí com as mulheres, principalmente 12, um pouco mais úmido ainda, né? Sim. Embora é seco, a gente não percebe isso. Mas essa umidade é suficiente para startar, para começar a proliferação bacteriana. Já é um ambiente... Vou falar de microbiana, que pode ser qualquer tipo de micróbio ali, né? E já vai começar a gerar coisas, assim como o suor, por exemplo, gera o ácido acético, aquela coisa que dá aquele cheiro forte, vai acontecer também na roupa ali. Tá, esse é um ponto, falando da água. A água realmente é um fator necessário e primordial. Aí tem os metais. Dependendo do tingimento que você vai fazer, né, os metais interferem muito mesmo. Por quê? Até antes de você fazer o tingimento, você tem que fazer a preparação. Preparação normalmente você faz com água oxigenada, essa mesma que a galera aí faz a descoloração do cabelo, né? Só claro, industrial, muito forte, né? Não é diferente em concentração. Aí coloca água oxigenada, soda cáustica, uma sopa lá, né? Detergente, e tem um negócio chamado sequestrante, ou complexante, que é realmente para tentar tirar esses metais, porque tudo isso aí ativa a água oxigenada. E olha que coisa interessante, se você desbalancear isso e tiver muito ferro, por exemplo, na água que está captando, por algum motivo, e já aconteceu isso na minha experiência profissional, de atender uma tinturaria que estava com um problema de furos no tecido. E no próprio leito, essa aí pegava do rio, no próprio leito, pouco mais acima, ou seja, do fluxo do rio, tinha uma metalúrgica que jogava alumínio, ferro, um montão de coisa lá no processo dentro do rio. Né? Olha só. E aí o que acontecia? A hora que você vai fazer toda a preparação lá embaixo, acabava furando porque o ferro ativa o peróxido em um ponto específico, por exemplo, da fibra, e acaba tendo uma ruptura daquela fibra lá por oxidação violenta do processo. Ela perde resistência, rompe e causa o furo. Exatamente. Para as pessoas entenderem, se assemelha aquele furinho que quando vai fazer a costura e a agulha não está legal, a lubrificação não está legal, a hora que você puxa ele rompe, forma aquele buraquinho, né? Sim. Aquilo. E tem fibras que é muito susceptível a isso.
Por exemplo, a fibra de linho, a fibra de rami, outras fibras que se utiliza principalmente para a área de decoração e tal. Agora o linho está voltando muito para a linha masculina, né? A feminina também. Então tem critério muito grande para tomar o cuidado. Então o técnico que está lá, ele tem que conhecer muito bem a fibra que vem. Se a fibra dele, inclusive, se o algodão é do Brasil, já tem muito ferro por natureza. Eu ia comentar, porque o próprio substrato ele já carrega uma carga. Vem mais de 4 mil miligramas ppm, né? Parte por milhão de ferro ali no material. A quantidade é muito grande. Então você tem que reduzir isso violentamente, quer dizer, num nível de segurança, vamos colocar assim, para fazer o alvejamento. Então, o técnico precisa conhecer a qualidade da fibra dele, o que tem ali. Normalmente não é feito isso. Chegou o material, vai direto para a tinturaria e já bota para rodar, e aí você não consegue fazer o branco, o tingimento não sai, e às vezes está na fibra o problema. Eu ia te perguntar, já interrompendo, eu ia te perguntar isso. Em que momento ou em que tempo é feito isso? Não é por falta de conhecimento de que tem que fazer. Muitas vezes é aquele lote que chegou e já tem que entrar na máquina. Então, não tem muitas vezes o tempo ou não tem essa organização, esse planejamento para que tenha esse tempo suficiente para testar isso. Porque, como colocamos aqui, se a água vem diferente, aquele substrato, 100% algodão, por exemplo, esse algodão, ele também é uma fibra natural, ele muda a todo instante. Exato. E não só uma fibra natural, que ela depende de todas as condições climáticas, de terra, mas própria fibra sintética. A gente desconhece muitas vezes o óleo de ensimagem, colocaram lá para proteger, lubrificar aqueles filamentos. Qual é o percentual de óleo que tem ali? Que tipo de óleo foi utilizado para lubrificar esse fio? Isso tudo tem que ser, interfere. O técnico ele sabe disso, mas às vezes não tem a condição, o tempo, enfim, para testar isso tudo, para dizer, olha, temos que adaptar a nossa receita, porque agora temos uma situação um pouquinho diferente. Isso acontece a todo um instante, eu imagino. Direto. E tem um detalhe, outro detalhe agora. Agora vamos falar de um negócio chamado custo. Porque, primeiro, que as tinturarias, elas não têm, acho que, exceto as que são verticalizadas, aquelas que sabe o fio que veio para eles, construiu a malha ou o tecido plano deles, ou a própria fiação, foi lá para a tinturaria, esses caras têm um domínio. Eles podem fazer, e tem uma ou duas delas que eu conheço, que inclusive faz análise, como eles são verticalizados, por exemplo, chegou um lote de fio, produz ou toda a parte de tecelagem, aí eles analisam quanto que tem de cálcio, magnésio, ferro, e tem os parâmetros que eles têm que chegar lá na tinturaria. Essa faz desse jeito. Sim. Então, quando você seleciona um produto químico, por exemplo, eles vão testar para ver se ele consegue limpar isso aí. Né? Fica bem direcionado. Agora, quando você fala em tinturarias de terceiros, que pega tecido das mais variadas fontes, das mais variadas formas, não dá para fazer isso. Porém, algumas vezes chega na tinturaria alguma coisa assim, pô, o meu tecido tá... Ou não falam nada, às vezes, a maioria das vezes não falam nada, e o técnico percebe que o tecido vai precisar de uma energia, ou seja, vai colocar muito mais produto para fazer a limpeza. Mas a pessoa não quer pagar por isso. Sim. É bem isso. Ah, não, meu custo não absorve e tal, senão não limpa. O que acontece? Então, percebe que existe uma dificuldade muito grande, às vezes, da aplicação química, está relacionado a quem está pedindo que não é químico, e que é o negócio dele lá, assim, e entender esse processo que para limpar, pegar exemplo que você levou, pega uma grelha de churrasco. Se você fizer um negocinho de franguinho lá tal, ela vai limpar super fácil. Beta uma costela lá em cima, linguiça e não sei o que, olha a dificuldade que você tem para limpar. A quantidade de gordura que tem ali, então a dosagem de um detergente, alguma coisa. E força física. E força física. A escolha do detergente é extremamente importante para você fazer a coisa. Na tinturaria não é diferente. Embora não seja gordura, excesso pelos óleos de ensimagem, que você falou outras coisas relacionadas às fibras sintéticas, mas, por exemplo, na própria fibra de algodão, o pessoal coloca muito discos de parafina para rodar melhor na tecelagem. Ou na própria fiação. E aí você tem que tirar essa parafina de lá. Então, dependendo qual parafina, qual óleo a pessoa coloca, você tem que criar um sistema. E a maioria das empresas que manda fazer o beneficiamento não quer pagar por aquilo. Então o próprio técnico também se vê em saia justa ali, porque ele precisa entregar o melhor com baixo recurso. Estamos colocando aqui, nós falamos mais de 300 variáveis, acho que o pessoal que está nos ouvindo está começando a fazer conta aí, né? Pois é. A quantidade de coisas que você tem que fazer acontecer para que a coisa dê realmente certo ali. Além de pensar, então, fazendo um resuminho de tudo isso que nós falamos, do pH, existem os metais, existe toda a parte de micro-organismo, existem as coisas que são adicionadas à fibra, aí nós estamos falando de óleo de ensimagem, parafina,
toxinas e outras coisas que estão ali, que faz com que a fibra chegue no local que precisa ser beneficiado. Isso aí depois precisa ser limpado, precisa ser tinto, acabado e entregar coerentemente para a pessoa lá, né? E tem outros detalhes, por exemplo, quem produz a malha, o próprio tecido plano, tem que tomar muito cuidado com a estruturação dele, porque senão você pode ter muita perda, inclusive de largura, por exemplo, no acabamento. Não chega naquele negócio. Aí nós não falamos mais essa variável antes, aí chega lá em casa depois, você vai lavar o negócio lá, você comprou para você, vai servir para o teu filho de 10 anos, né? Porque já sumiu o tamanho da coisa. Então, bem isso. Então são bastante coisas que o técnico, na hora de fazer a aplicação lá, ele tem que entender, porque existe produto químico que dá para segurar também esse processo de encolhimento, até certo ponto. Então, todo esse cabedal de coisas aí é extremamente importante. Quem está mandando fazer o tingimento, saber como é que está aquele artigo dele, né? Que ele está querendo fazer lá, para que ele possa ter o melhor custo-benefício, literalmente. Então, vai no negócio que vem um passinho antes, né? A escolha disso. Nem sempre o barato é o melhor. Sim, entendi. Não é? Não estamos comprando isso aqui, dá super barato. Vai ficar caro, porque você vai ter material de segunda no final. Porque você não vai conseguir processar aquele negócio adequadamente, ou vai ficar muitíssimo caro para processar aquilo adequadamente. Ô Jefferson, e considerando que esses parâmetros eles estão dominados, vamos dizer, eu já reconheci meu substrato, já entendi como é que ele está, que situação ele vai entrar para a máquina para fazer uma preparação, tingimento, considerando que tudo isso já está dominado. Vamos falar aqui de tingimento de algodão, de poliéster, que talvez, acredito que sejam os mais comuns. Existem, claro, viscose, poliamida, tantas outras fibras, mas vamos falar aqui de algodão e poliéster. Pensando em produtos químicos, né, esses auxiliares. Dentro desses dois tingimentos, muitas vezes é uma mistura entre os dois, algodão e poliéster, muito comum também. Existe algum ponto mais crítico, algum momento mais crítico, seja na preparação, no tingimento, que às vezes, como você colocou, por uma questão de custo, deixou de colocar determinado produto, em função de custo, ou de falta de conhecimento, ou por não conhecer o substrato, mas tem algum ponto que seria o mais crítico, assim, olha, tem que tomar muito cuidado com essa dosagem, ou com esse produto químico que é muito importante ter nesse momento? Existe ou é um conjunto da obra, assim? É um conjunto, mas tem coisas legais assim. Ótima pergunta. Nós falamos que 75% dos problemas se resolve fazendo uma boa preparação. O que é boa preparação? Pra gente só deixar claro para todo mundo, uma boa limpeza da hora que chega. Sim. Esse é o ponto que ninguém quer fazer, porque perde tempo. Você vai utilizar lá uma hora e meia de máquina, 2 horas de máquina, e a pessoa precisa produzir. Então eles querem pular essa fase e juntar a fase de preparação com o tingimento, que é o mais comum hoje em dia. Então nós tivemos que desenvolver produtos muito mais potentes para fazer a limpeza e o tingimento simultaneamente e não interferir no tingimento, porque você está colocando mais um químico lá. Sim. Então, sim, estado da arte. Preparação, você limpa a malha, o tecido plano, o fio, se for tingir fio. Depois você faz o tingimento e depois você lava e acaba, né? Faz a terminação dele lá. Então, assim, esse é o ponto crítico. Quando você fala no tingimento, por exemplo, de fibras mistas, você tem que considerar qual é a característica das duas. No caso do poliéster, você tem um negócio chamado de temperatura de transição vítrea. O que é isso? Classicamente falando, um plástico. É um plástico. É um plástico. Então, para que você coloque, no caso, vou fazer um passo atrás. No caso do algodão, ele tem um monte de radicais químicos que você faz com que o corante reaja com esse radical químico. No caso da fibra de poliéster, não. Você tem que abrir ela, literalmente, jogar o corante lá dentro e fechar. Gente, pelo amor de Deus, é simplório isso, né? Não é assim, né? Mas regra é isso aí mesmo. Sim, para ele migrar para dentro da fibra. Por isso que tem, por exemplo, no caso do tingimento poliéster, a escolha do corante é extremamente importante. Porque existem corantes de baixa energia, nós chamávamos antigamente de molécula pequena. Sim. Ficava mais ainda fácil, se usa isso, eu já ouvi recentemente esse termo. Molécula pequena, média ou grande. Quanto maior o tamanho da molécula, mais você tem que dilatar a fibra para colocar ela lá para dentro. No entanto, ela é muito mais difícil de sair, né? Sim. Então você tem um tingimento de muito maior qualidade. Precisa de mais temperatura, mais tempo de processo. Temperatura, você tem que chegar até 135 graus. Ou quando você é o tal da molécula pequena, né, para 98 graus, com auxílio químico chamado Carrier, que é um dilatador, né, ele faz com que a fibra abra para você entrar lá dentro o corante e tal, né? Você colocar lá dentro do corante, perdão. Você tem que considerar todo esse aspecto.
Então você tem um outro detalhe agora que é o gradiente, chama de rampa de temperatura de subida, da temperatura mesmo. Ambiente, 25, 30 graus ali. Sim. Até chegar na transição vítrea, que é em torno de 95 graus, você pode acelerar o processo. Na hora que chegar perto da transição vítrea, tecnicamente você tem que reduzir a quantidade, a velocidade da subida de temperatura. Nosso objetivo é chegar lá em 135. Mas a partir de 95 ela abriu. Então se você depositar as caixinhas, os corantezinhos lá de forma errada, vai dar mancha. Sim. Então aí que tem que ser lento, que o pessoal quer ganhar tempo, por exemplo, e quer acelerar o processo. Ok, aí você tem a fibra de algodão junto lá, né? A fibra de poliéster, quando se tinge, ela fica muito impregnada com corantes que não entraram. Ela fica da parte de fora. Principalmente se tiver elastano, a famosa lycra aí. Sim. Né? Ou iguais, similares, né? E você tem que limpar isso aí, porque senão depois, se você sentar em algum lugar que é branco e começar a esfregar, vai sair tudo, né? No teu sofá, no teu carro, ou mesmo na composição de roupas que você põe duas cores, vai migrar esse corante que ficou lá perdido lá em cima. Então você precisa limpar aquilo para depois começar o tingimento de algodão. Ah, entendi. Hoje existem técnicas, por exemplo, que você limpa só quando a quantidade de corante excede a X%. Abaixo daquilo, o próprio tingimento do algodão que vem na sequência já faz a limpeza. Então existem técnicas para tudo, e tudo isso aí envolve produto químico, que são estudados, por exemplo, por nós, né? Que nós temos desenvolvimento, essa coisa toda, para entregar para o usuário depois a melhor forma possível de fazer aquilo lá com baixo custo, que realmente é extremamente importante, sim. Mas existem as técnicas que tem que ser obedecida. Eu comparo isso muito a quando você vai no médico, não adianta você falar pro cara lá, você tá com uma gripe que você sabe que o ciclo é 7 dias. Tá? A criancinha de 5 anos também sabe. Sim. Aí eu quero 5 bezetacil, quero ficar pronto hoje. Você morreu. Então, quer acelerar. Então, existe uma coerência nesse acelerar o processo. Dá para fazer? Dá, claro que dá. Para que eu vou usar? Lembra as primeiras perguntas? Para que eu vou usar? Eu vou usar para fazer todo ali, que ninguém vai nem ver aquele negócio lá. Eu só quero que dê uma cor e alguma coisa parecida disso. Eu preciso de características de solidez XYZ. Ok, você designa para aquilo, o teu processo é totalmente diferente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque eu sempre digo, né, Jefferson, na minha opinião, a qualidade, ela sempre é um acordo. Sempre vai ser um acordo. Isso. O que para um não é bom, para outro tá excelente, tá perfeito. É isso aí. E é a mesma qualidade. Então é um acordo, é o que aceitou e o que não aceitou. Exato. Acho que está corretíssima a tua colocação. Acho que é isso mesmo. É sempre um acordo. E para isso você tem que ter realmente uma conversa. É que nem diagnóstico médico mesmo. Sabe? Não é só mandar o tecido na tinturaria. Que é mais comum. É isso aí. Eu estou mandando, eu quero uma cor vermelha. Qualquer coisa lá, né? Manda lá a corzinha que você quer que emite. Acho que tem que ter um diagnóstico mesmo, tá? Para que você quer? Para você direcionar aquilo. Sim. E aí sim você escolhe melhor o produto químico que você vai utilizar e tal. Então, essa interação. Agora, pegamos o técnico, falamos dele, o que ele vai ter que olhar dentro da tinturaria, mas ele tem que olhar também ali para a pessoa que está mandando o tecido, falar, tá, mas o que você quer exatamente isso aqui? Onde você vai usar? Sim. Para que você vai usar? Você vai pegar, por exemplo, um tecido de poliéster que não vai nunca aquecer nem nada. Para que eu vou meter lá 200 graus em quanto tempo? Não, uma simples secagem já resolve, porque é um negócio que eu vou fazer uma sacola daquilo, sei lá, entende? Não há necessidade de você vai encolher, não vai colher. Então, realmente, esse diagnóstico feito das empresas é importante. Eu acho bastante difícil. Eu trabalhei em empresa de terceiro lá atrás, no meu início. É bastante difícil isso, porque aparece de tudo quanto é jeito. E pro técnico ali, fica bastante complexo. O que eu percebo, Vandré, assim, que muitas das empresas, eu rodo o Brasil todo, tal, e América Latina, tá perdendo essa característica de ter um técnico realmente com muito conhecimento. Ele pega a pessoa de confiança, ou porque está caro contratar um técnico. Infelizmente, gente, é verdade, por favor, revejam isso. É verdade. Tem muita gente muito boa no mercado e que ele não consegue entrar realmente ali porque ele vale mais, pelo conhecimento, por tudo isso. E aí você põe pessoas que estão começando porque é só tingir, é só lavar. Sabe o só? O só é tão simples, né? E vai perder muito dinheiro com isso. Então precisa ter realmente uma pessoa de alta criticidade e fazer com que tenha a equipe trabalhando corretamente. Eu diria para todas as pessoas que estão na área, ou mesmo os donos de empresa que estão ali, que aí é o ponto que você tem que investir, meu amigo. De ter realmente, para entender a equipe técnica atuando ali, para ter essa interação, aí você vai ser realmente um fornecedor para essas pessoas muito diferenciado. Sim. Você vai entender o que é aquilo. Eu, já aproveitando essa tua fala, eu venho também, sou professor, fui professor de curso técnico têxtil, de graduação, e eu sei o quanto é importante a formação,
o conhecimento, e você hoje é o atual presidente da ABQCT, e eu sei que a ABQCT ela tem diversas ações em diversas áreas, e uma das ações, ou são diversas ações mais pontuais, está ligada a essa questão da formação técnica. Pudesse falar um pouquinho, aproveitando essa deixa do conhecimento, do profissional, essa formação, como é que está isso hoje, né? na tua visão, assim, como ABQCT e, claro, como diretor de uma empresa, né, que trata de produtos químicos também? Nos últimos tempos ele ficou meio obscuro para muitas coisas. Você é professor universitário, você sabe, todas as universidades querem produzir material. Tá, e onde é que você vai publicar esse negócio, né? Para ser acessível realmente. Tá lá no meu site, tá, mas como é que é acessível? Tudo bem, hoje eu pego o chat GPT lá, coloco lá alguma coisa, vai aparecer publicação de tudo quanto é lado. Mas aí, por exemplo, a ABQCT, ela é a única do Brasil que tem uma revista específica para, vamos colocar área úmida, né? Área de tingimento têxtil. Muito bem, então ali existem realmente as melhores coisas que estão acontecendo aí no mundo afora, e nós estamos incentivando muito os professores, então também está o convite para você participar com a gente lá, a mandar publicação, sabe, com os alunos que estão fazendo a TCC, aquelas coisas que são muito legais mesmo, publica. E aí qual que é o nosso grande objetivo? A BQCT, no passado, ela promovia inclusive cursos, mas não existia essa quantidade de escolas técnicas que tem hoje. Nós tínhamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, sei lá mais aonde, acho que era só esses dois mesmo aí, Os dois, né? Eu fiz FATEC em Americana, eu fui da segunda turma da Faculdade de Tecnologia Têxtil, que começou em 87. Depois veio a FATEC e hoje tem muitas. Então, às vezes não faz muito mais sentido fazer aquele monte de cursos, mas sim, um compêndio de publicação específico para você ter um site onde buscar o que você precisa, a própria revista, porque muita gente que gosta do físico ainda, né? Ela está fadada há algum tempo, não existe mais, mas vai existir um tempo para isso aí. E nós promovemos alguns congressos para isso. O que a gente quer fazer agora, André? É pegar, por exemplo, todo o pessoal desse ano aqui que publicou, a gente vê as melhores publicações, as que tiveram mais chamadas, o que tal, e fazer uma semana de congresso online para trazer essas pessoas para falar dos artigos deles. Eu acho fantástico, porque vai expor o que ele deseja realmente ali, de uma forma de apresentação. E nós estamos num momento muito importante, que nós estamos junto com a outra associação que tem no Brasil, já desde 1950 e alguma coisa, não vou colocar a data precisa que eu posso errar, que chama Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil. Antes era a Associação Brasileira de Técnicos Têxteis. Nós estamos trabalhando agora para juntar essas duas fontes de conhecimento. A ABTT, ela é muito mais focada em congressos, em palestras, moda, então ela atua muito mais rápido nessa roda aí. Juntando as duas, nós vamos ter realmente uma abrangência enorme de tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós vamos falar de químico, nós vamos falar de fibras, nós vamos falar de moda, nós vamos falar de como produzir a moda, do que pode ser feito. Então a ideia é fazer com que as universidades, inclusive, tenham o canal. A nossa revista hoje é CAPES 2, nós estamos querendo elevar ela, cada vez mais afinar, para que possa ter, quem sabe, um dia ter trabalho internacional sendo publicado aqui. Já tem alguma coisa que o pessoal põe, mas não é aquela de primeira linha ainda, que eles mandam para as outras por causa de pontuação e tal. Não vamos entrar nesse mérito, né? Você sabe como funciona. Mas a gente tem muito trabalho legal para ter realmente esse nível de informação. Porém, a informação só torna conhecimento se você ler e aplicar. Esse é outro problema. Os nossos técnicos hoje estão muito, muito longe de pesquisar, de ler, de aplicar, de buscar coisa nova. Então fica muito ainda naquele comum, mesmo, né? Mesmo, né? Os pontos fora da curva, assim, são são poucos, né? São poucos e esses daí se destacam. Por exemplo, vou contar um negócio para vocês. Existe um produto, não sei se você conhece, André, ou não, mas ele é para manter o equilíbrio da pessoa e fazer circular toda a energia da pessoa de forma mais coerente, né? Então, se você coloca, por exemplo, uma camiseta, tem empresa já fazendo aqui, você coloca uma camiseta dessa, pessoal que pratica esporte, ou mesmo as pessoas idosas, qualquer um, nós, crianças, qualquer um, o corpo fica mais centrado e a distribuição de energia é mais uniforme. Então, existem tecnologias hoje fantástico para você aplicar no tecido. Tem um custo, obviamente, não é de graça, não é a mesma coisa que você aplicar um amaciante convencional à base de silicone, por exemplo. Então, tudo isso a gente coloca nesses informativos, nessa revista, no site e tal, e fica disponível para esse técnico ler. A equipe que faz todo o marketing da empresa, aqui no Sul se chama muito de estilo, né? A turma do estilo dá uma olhada nisso daí e fala, poxa, eu tenho mercado para isso. Vou fazer uma provocação aqui. Isso eu faço fazendo minhas palestras, vou fazer aqui também para que todo mundo saiba. Para que tem que ter cor nos dois lados do tecido?
Conta pra mim. Pois é. Se a gente não usa dupla face. Uhum. Dupla face, maravilha, tem 2 cores. Por quê? Mas por que eu faço a provocação, Wander? Eu fiz essa primeira num congresso há muitos anos atrás, há mais de 15 anos. Não, bem mais, 20 anos. Porque com o advento da máquina hoje, da estamparia digital, e ela está se tornando cada vez mais popular, de fato, está crescendo bastante. Muito. As velocidades estão subindo, a resolução dela está aumentando maravilhosamente bem. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que hoje terceiriza a tinturaria, ela pode ter uma máquina dessa lá, porque normalmente são empresas menores, né? Ela pode ter uma máquina dessa lá, ela manda lavar, não vai precisar ter a estrutura, vai lá, lava, voltou, o tecido está bonitinho. Tá, eu preciso de uma camiseta preta, igual a tua. Eu faço preto. E o pessoal da confecção hoje consegue fazer de tal forma que não fique aparecendo as partes que eu não quero que apareça branca, por exemplo. Ou fizer um listrado igual ao meu, aí eu faço quanto? Eu preciso de 20 peças. Sim. Faço as 20 peças. Isso é uma provocação. Porque precisa ter cor dos 2 lados e tal. Então, a digital, uma vez eu fiz isso, inclusive com um amigo meu que tem uma empresa que fornece só para estamparia. Eu falei, você tá bem na parada, meu amigo, porque... E a galera agora, claro, a minha empresa também está evoluindo muito nesse aspecto, porque nós acreditamos que é o caminho. Sim. Fica a dica, realmente, de que a gente possa fazer coisas diferenciadas, de alto valor, de alto giro, porque você não vai competir com uma China. A China vai trazer quantas 1000 toneladas de coisa preta ou listradinha assim. Mas você pode trazer isso aqui com um detalhe, com alguma coisa que o teu cliente quer. Exato. Então, mas para isso, a pessoa, né, o técnico, o estilo, todos precisam se conversar primeiro, né? Porque às vezes o técnico não quer fazer um negócio do estilo, porque o estilo também pede uns negócios. Aquela empresa tem dificuldade técnica naquele momento, então isso precisa ser conversado mais também. Sim. Eu entendo dessa forma, você é da mais da área do que eu. E esse planejamento, essa parte de desenvolvimento, ela tem que integrar as áreas para ter essa conversa e chegar num nível de... Até aqui eu consigo, mas nós precisamos disso que você está pedindo, então vamos planejar para fazer um investimento na empresa ou para achar um local de algum terceiro que faça isso. E a gente vai conseguir fazer um negócio desse. E aí vamos se diferenciar no mercado. Sim, exato. Eu aposto muito nisso, sabe? Eu acho que vai, no futuro, esse é o caminho. Na ITMA de 2017, a frase deles é assim, água não foi feito para tingimento. Tá? Você chegava lá no galpãozão dela, estava escrito bem grande esse negócio. Água não foi feito para tingimento, água é para vida. Sim. Então, as tinturarias, por mais que já reduziram muito, quando eu comecei, você pegava 1 quilo de... Nossa, a relação de banho era... É 1 para 20 litros de água. Hoje está 1 para 6, para 5, bem baixo. Mas existe, por exemplo, tingimentos hoje que você não põe mais sal no próprio tingimento reativo, que é uma característica química de um produto específico que altera a propriedade da fibra. Mas para isso o técnico precisa ter conhecimento, ele precisa estar atrás dessas informações, testar, participar de congressos, ler as revistas, que a gente está percebendo, Wander, que não está acontecendo isso. Há muitos anos. Viu, Jefferson? Por isso que essa foi uma das questões que nós trouxemos ainda finalzinho de 2023. O podcast. Não podcast, uma imersão. Perfeito. Que nós chamamos de Fundamentos da Indústria Têxtil. Maravilha. Justamente para trazer, e a palavra fundamentos, ela tem um porquê de estar ali chamando de fundamentos. Justamente porque, às vezes, a gente quer achar uma solução de um projeto muito complexo, quando, na verdade, o teu problema, ele ainda está lá numa raiz, numa coisa que é muito fundamental ainda, muito básica. Você está descuidando do básico. De repente, não sabe nem o porquê que está colocando sal num tingimento. E às vezes descobre que nem precisa mais colocar sal, porque você entendeu o porquê. Aproveitando essa tua fala, esse início ali, um termo sustentabilidade, você já começou a falar aqui de relação de banho, então a água está muito, para nós, do têxtil, parte de tinturaria, acabamento, a água sempre parece que é o grande ponto ali, de exclamação, de o que fazer, como diminuir. Você como conhecedor de produtos químicos, fabricante de produtos químicos, o quanto esses produtos, ou quais produtos hoje são muito bem-vindos justamente para diminuir essa questão de relação de banho, que talvez um produto químico ele traz essa condição para eliminar um sal, para diminuir questão de banho. Claro que isso tem muito envolvido tecnologia de equipamentos, que também evoluiu muito, esses controles de processo. Então, se a gente puder tratar um pouquinho, já quase finalizando aqui o nosso tempo, trazer um pouquinho da sustentabilidade e os produtos químicos dentro desse processo, qual o impacto deles, o quanto eles ajudam de fato nessa questão. Existe uma coisa muito
importante. Aqui no Brasil está sendo muito cobrado pelas empresas que vão para o mercado. Pode pegar qualquer grande magazine, qualquer empresa de vocês, qualquer empresa. Eles estão exigindo algumas coisas chamadas... Tem 2 órgãos muito fortes. Um chama Ecotex, outro o ZDHC. O ZDHC é bem claro mesmo, né? É zero de descarte de produtos perigosos, né? Resumindo em português. E a Ecotex, qual é a influência desse têxtil com a pessoa? Então, quando a gente começa a olhar para ele, você já precisa colocar produtos lá que dê uma certa característica de sustentabilidade, principalmente no caso do ZDHC. E os produtos químicos, eles vieram realmente melhorando bastante para redução de quantidade de água. Eles melhoraram muito a técnica do produto, a molécula, a escolha, a reação, essas coisas todas que nós fazemos lá dentro para ajudar o pessoal da tinturaria. Ainda há muita discussão quanto ao custo, porque as coisas novas, elas custam mais caro, como era digital antigamente, e agora ela está proliferando. Um ou outro que aposta nesse negócio, por exemplo, do tingimento sem sal, já começa a sair na frente de uma turma bastante importante que está acontecendo hoje. E não tem como a gente falar hoje de moda, não tem como a gente falar de crescimento, ou mesmo de sustentabilidade, se você não incluir a característica da geração que está entrando. A geração que está entrando agora, Z, aquela turma que vem agora, Alfa e tal, eles olham muito mais para isso do que a minha geração olhava. A nossa, né? Porque eu me incluo. Você está incluído, tá bom, tamo junto. Então, se você quer atender eles bem, eles são um povo que já não quer mandar de carro, acha que não precisa ter um negócio desse, mudou muito. Então, assim, nós temos que olhar para isso e já preparar as empresas. Então, respondendo a tua pergunta, sim, existem muitos químicos que ajudam nesse processo de melhoria da sustentabilidade. Lembrando que você tem que ter desde a escolha da fibra, está relacionado, né, a isso. Se você tem, por exemplo, assim, eu vou colocar tudo como poliéster, e você tem a reciclagem desse poliéster, literalmente, faz ele virar fibra de novo e voltar, que é melhor que isso? Mas tem umas certas características não vou entrar aqui muito em detalhe técnico, mas quando você pega o poliéster em relação ao corpo humano frente ao algodão, não é só conforto. Sim. Tá? Então tem outras coisas envolvidas no processo de realmente não cansar. Vamos colocar uma palavra muito simples aqui, o indivíduo, no uso de um ou do outro. As fibras sintéticas melhoraram muito referente a tudo isso. Tá, então a escolha da fibra é importante, a escolha do tipo de tingimento é importante, aí entra na razão água. Para você reduzir a água, você precisa estar com ela muito bem tratada, foi o que nós falamos lá no começo, sem metais, com pH adequado, micro-organismo praticamente zerado, todas essas coisas, para que depois você escolha o melhor corante que dê o melhor rendimento com aquela quantidade de água baixa lá. Eles melhoraram muito. Antigamente você tinha um fator, por exemplo, dos tingimentos reativos, que é o que mais a gente faz. Ele tinha como absorção, estou colocando palavra simples, tá? 80%, hoje já passa de 90%, ou seja, o descarte está menor que 10%. Antigamente era 20%. Antigamente era muito antigamente não, tá? Sim. Mas já melhorou bastante. Então, tudo essa característica, se você faz a fibra de poliéster com algodão, a fibra de poliéster, tecnicamente, o corante praticamente todo ele já entra na fibra, de poliamida praticamente todo ele já entra na fibra. Se você combina com algodão, então você tem pouco descarte. Quando a gente fala em sustentabilidade, você tem que realmente pegar o mapa inteirinho. E os químicos, sim, estão evoluindo nessa linha e entregando coisas também muito mais reativas que tem pouco descarte. E exatamente está indo nessa linha também. É nessa linha que nós trabalhamos hoje. Certamente tem muita coisa para vir ainda, porque as tecnologias, né, elas não param, a inovação não para, a indústria têxtil, ela tem inovado muito e nessa linha de sustentabilidade tem procurado muitas coisas nesse sentido. E com certeza, com conhecimento, tecnologia, implementando tudo isso, esquecendo muitas vezes, claro, tem que entrar na conta a parte de custos, né? Que às vezes por custo não faz sentido para o mercado que aquela empresa, aquela indústria atende. Então são tudo condições, mas enxergo que hoje já tem muita coisa boa que leva ao caminho da sustentabilidade. Pode ser usado já. Que já pode ser usado. É uma questão muitas vezes de definição de mercado, de custo. André, posso colocar um negócio aqui para você? Com certeza. Eu acho o seguinte, as empresas, os empresários, o pessoal que está começando agora, eu vou colocar uma palavrinha aqui, ó, não tenha medo do novo. É isso que eles têm. Ele nem sabe quanto custa o que vai acontecer, isso é caro. Isso é caro para o meu mercado. Sim, a maioria das vezes vai ser caro para o teu mercado. Mas quem diz que o teu mercado não é móvel? Sim. Quem diz que o teu mercado ele não é volátil, ele literalmente é volátil, ele evapora, às vezes aparece outra coisa no lugar lá. Quem ele não é plástico, ele fica mudando muito rapidamente. Então se prepare.
Conheça todas as tecnologias, que no momento certo você pode aplicar ela. Exatamente. Pode ser que ela não é aplicada agora, mas daqui a pouquinho ela vai ser aplicada. Então se antecipe e deixe a tua equipe com conhecimento técnico para que possa aplicar a qualquer tempo e não sair correndo depois atrás do prejuízo, vamos colocar assim, porque outro já se antecipou. Perfeito. Jefferson, já finalizando, antecipo aqui o agradecimento nosso da GL Têxtil, no nosso GLcast. A tua presença, é uma honra recebê-lo aqui. E eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem final, seja uma reflexão ou algum conhecimento, alguma questão que você queira trazer aí para o nosso público, para os profissionais químicos e coloristas, algo que de repente seja impactante ou de repente alguma questão de uma visão para o futuro dos produtos químicos no Brasil. Fique à vontade aí para deixar uma mensagem final. Bom, a honra é minha, gratidão mesmo, ficamos muito honrados de vir aqui representar a indústria têxtil, né, para falar um pouquinho dos bastidores, como eu falei no começo, a gente só vê a roupa, né? Sim. A única coisa que eu falaria para todas as pessoas é exatamente que, para todos os nossos ouvintes ali, é que eles realmente não tenham medo do desconhecido, não tenham medo do novo, se preparem para o futuro agora, o futuro está acontecendo. É uma questão de tempo de virar o disco. Como eu falei ali há pouco agora, daquela provocação do digital. Para que precisa ter cor dos dois lados? Gente, pense diferente. Agora, pensar diferente não é eu vou tirar esse químico ou aquele porque eu tô achando que isso aqui não serve para nada. Não, pergunte pro químico se serve para alguma coisa ou não. Cada macaco no seu galho, vamos colocar assim, né? Exato. Eu vejo muito disso, tá, André? Vejo muito disso. Então, assim, não tenha medo, se antecipe ao futuro. Vocês saibam que todas as empresas químicas, elas estão preparadas para ajudar, porque nós corremos atrás disso. E a própria associação, agora juntando a BQCT com a BTT, vai estar preparada também para dar muito mais informações em tempo real para as pessoas. Em resumo, aquela frase que eu falei para você no começo, eu queria só colocar para as pessoas, para elas entenderem um negócio interessante, porque muitos não olham para dentro da própria empresa. Sim. É onde que começa o erro. Que é assim, ó, eu tenho uma frase que eu falo na minha empresa e nas minhas palestras, que é assim, ó, não existem empresas, existem seres humanos realizando negócios. Isso dentro da empresa e fora da empresa. A hora que você olhar o outro como um ser humano, você vai entender a necessidade de sustentabilidade, você vai entender as gerações que estão entrando, você vai entender tudo isso. Aí você vai fazer negócio com alguém que não é uma empresa, é um ser que necessita de certas características, de tudo isso que nós comentamos aqui hoje. Essa conexão, né? Extremamente importante. Muito obrigado, realmente, né? Estamos sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Você assistiu o GLcast, que é o podcast da GL Têxtil, onde a gente busca conectar, né, conhecimento e inovação, conectando a cadeia têxtil. Siga a GL Têxtil nas redes sociais e compartilhe esse episódio com quem vive e transforma a indústria têxtil. Até o próximo episódio.